Uma coisa muito importante que eu queria deixar bem claro é que eles não são filos filogeneticamente próximos. Se você olhar naquela árvore que eu coloquei na nossa aula de porífera, eles não estão próximos. Mas por serem os chamados vermes, eles são tratados muitas vezes juntos também por conta das doenças que eles causam. E essas doenças a gente vai ver na nossa segunda parte dessa aula. Vou dividir essa matéria, né, em duas aulas. Essa primeira vai ser mais curtinha, na próxima a gente vê as doenças. Então vamos começar pelo filo Plateuminte, os plateumintos. Esse nome ele vem do grego, que platis era achatado e eumintes verme. Por isso que eles também são muito conhecidos como os vermes achatados ou vermes de corpo achatado. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns exemplinhos da planária e aqui o xistosoma. A gente vai ver melhor isso depois. Tudo bem? Vamos lá, para as características básicas, características compartilhadas entre esses animais e que falam bastante sobre a fisiologia e comportamento deles. Eles têm simetria bilateral, eles estão dentro do clado Bilateria, tá na filogenia. Eles têm cefalização, também está relacionada a essa simetria bilateral, mas o que é isso? É a concentração de, de células, de gânglios nervosos numa região, de órgãos, podemos dizer assim, órgãos sensitivos e neurais numa região que a gente passa a chamar de cabeça. É muito diferente da nossa cabeça, mas já tem essa cefalização. E junto com a simetria bilateral é bem importante que dá a esses animais uma capacidade de orientação espacial muito diferente. Tudo bem? Eles têm vida livre ou podem ser parasitas também. Temos essas duas possibilidades dentro do filo. Eles são triblásticos, lembra, os poríferos eram ablásticos, os quinidários eram diblásticos, e aqui os plateumintes, eles já são triblásticos. Eles vão ter no desenvolvimento deles, né, endoderma, ectoderma e mesoderma. Então, eles têm realmente tecidos. Sistema circulatório e respiratório continua sendo ausente, então continua sendo por difusão. E por isso que nos animais, nos plateumintos grandes, por exemplo, nas planárias, a gente tem planárias bem grandes, é importante ter esse corpo achatado, para não aumentar muito o volume corpóreo e ficar difícil essa difusão. Bem, além disso, eles continuam tendo o sistema digestório incompleto. Vamos ver melhor a organização corporal aqui. Só que a gente tem desde plateumintos microscópicos a plateumintos macroscópicos. A organização corporal deles vai ser diferente, ok? Mas aqui eu vou trazer o exemplo básico da planária, que a gente consegue ver algumas coisas. Então, a planária ela tem ocelos, não é regra que todo plateuminto vai ter ocelos, ok? Aqui, então, é a região mais da cabeça, podemos dizer assim. A região dorsal, o ventre aqui embaixo. A boca dela, olha só, tem uma faringe protraída, ou seja, uma faringe que ela vem aqui para fora para pegar esse alimento e tem o poro genital. A próxima imagem, olha só, é um esquema que mostra mais ou menos alguns dos sistemas. Não fui eu que fiz essa imagem, os créditos estão lá no final, tá bom? Mas mostra um pouquinho. Aqui o sistema digestório, aqui estaria a boca e a faringe, né, protraída. Isso aqui é o intestino, a gente chama muitas vezes de intestino da nossa planária, que ele ocupa o corpo inteiro. Ele precisa dessa área de contato bem boa, tanto para absorção, tanto para para que as células recebam esse nutriente. Lembra que é por difusão? Se ficasse só restrito aqui, esse intestino seria difícil para um animal grande esse nutriente chegar aqui. Com o intestino espalhado pelo corpo, a absorção do nutriente já acontece próximo à região em que ele vai ser utilizado. O sistema nervoso, a gente tem esses gânglios aqui e esses cordões, que também ocupam o corpo inteiro. E uma novidade é que eles têm as primeiras estruturas excretórias que a gente vai ver aqui, que são as chamadas célula-flama. Esse desenho aqui tá bem
bem básico, eu trouxe essa outra imagem. Elas são chamadas de célula-flama por esse formato delas. Mas o que que acontece? Elas têm cílios aqui e um túbulo, e ela vai conseguir fazer uma certa filtração e uma certa seletividade na excreção, tudo bem? Então, elas são células do sistema excretor. Não precisa saber isso aqui muito a fundo, é só para reconhecer mais esses sistemas. Bem, a reprodução nesses animais, ela é sexuada ou ela também pode ser assexuada. Bem, e uma coisa bem interessante é que existem espécies dioicas e espécies hermafroditas. Quando a gente estiver vendo exemplos e também nas doenças, isso vai ficar bem claro, a gente vai ver exemplo desses dois aqui. Mas é bom saber isso. Uma coisa que lembra que eu tinha falado que eles podem ser de vida livre ou parasitas? O ciclo de vida parasita, ele tem alguns conceitos importantes que vão valer agora tanto para plateuminto quanto também para quando a gente vai ver nos nematódios. Tudo bem? Então, é bom lembrar disso daqui. Quais são esses conceitos? Conceito de hospedeiro, e esse hospedeiro ele pode ser definitivo ou intermediário. O hospedeiro, ele é aquele indivíduo, aquele ser vivo que abriga o parasita, certo? Então, é o ser vivo, o organismo no qual o parasita se aloja para viver. Só que ele pode ser definitivo ou intermediário. E esse intermediário aqui não existe em todo o ciclo de todas as doenças de todos os parasitas, tá? Pode ter só um hospedeiro definitivo. Isso é bem importante. O hospedeiro definitivo, então, é aquele que abriga a forma sexualmente ativa, a forma de maturidade sexual e reprodução sexuada do parasita. Enquanto o intermediário, ele apresenta, por exemplo, o parasita na forma larval, se sua forma existir, né? Ou na forma assexuada do parasita. Então, é dentro do hospedeiro definitivo que esses parasitas eles vão se reproduzir e gerar sua prole. Tudo bem? Então, vamos ver alguns exemplos de plateumintos. O primeiro deles é essa bonitinha aqui, a planária. Eu vou aproveitar esses exemplos para a gente falar das 3 classes de plateumintos que existem, que às vezes esses nomes surgem e é bom a gente saber a que ela se refere. Então, a planária, do gênero do Gese aqui, ela é da classe Turbellaria, tudo bem? O segundo exemplo, essa aqui, olha. Isso aqui é um parasita, é a tênia. Essa, mais especificamente, é a tênia solium. A gente vai ver a diferença dela e da tênia saginata, que também é um parasita. Elas são da classe Cestoda, tudo bem? O nosso terceiro exemplo aqui é um representante da terceira classe de plateumintos, a classe Tremátoda. É o Schistosoma mansoni, também um parasita causador de uma doença que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Vou dar um spoiler aqui, por exemplo, a tênia, ela é hermafrodita, enquanto o Schistosoma, ele é dioico. Tudo bem? Então, isso foi plateumintos, realmente bem rápido. Vamos para os nematódios agora, filo nemátoda. O filo nemátoda, eles são chamados também de vermes de corpo cilíndrico, de corpo alongado, enquanto os plateumintos são chamados de corpo achatado. Tudo bem? Vamos ver as características básicas desse filo. Eles têm simetria bilateral também. Assim como os plateumintos, eles podem ser de vida livre ou podem ser parasitas, são triblásticos, sistema circulatório e respiratório ausentes, então circulação de nutrientes, trocas gasosas acontecendo por difusão. Mas o sistema digestório deles é completo. Nós vamos ver numa imagem daqui a pouquinho como que isso acontece. Como então é a organização corporal desses nematódios, que eles já têm um sistema digestório completo. Aqui em um a gente tem indicado a boca, e tudo que está nesse tonzinho aqui, meio rosadinho, vai indicar o nosso sistema digestório. Vendo que ele passa por todo o corpo do animal e vai sair por aqui. Isso é bem importante. Então, a boca, o 2, o intestino linear, que passa por
todo o corpo do animal, o que é muito importante também, pelo mesmo motivo que eu disse com os plateumintos, para que a absorção de nutrientes aconteça aqui durante todo o corpo e que possibilite essa transmissão, essa circulação mais rápida dos nutrientes por difusão. Em 3, aqui embaixo, a gente tem a cloaca. Então, tem uma abertura por onde entra o alimento e outra por onde sai o alimento. Então, é bem importante isso. Essa cloaca também muitas vezes vai ser referida como ânus mesmo. Mas aqui, então, um sistema digestório completo. Em 4, a gente tem o órgão de excreção deles, que ele não está muito bem representado, mas muitas vezes é referido como órgão em H. Em 5, temos uma gônada, que é um testículo. Aqui em 6, aqui temos a faringe desse animal no sistema digestório, né? Em 6, de amarelinho, a gente tem o anel circunfaríngeo, que é um anel nervoso. E desse anel partem aqui os indicados pelo 7 e 8, que são o cordão nervoso dorsal e o cordão nervoso ventral. Tudo bem? Então, leva essa questão nervosa por todo o corpo do animal, mas tem essa concentração aqui no anel circunfaríngeo. E por fim, aqui em 9, a gente tem o poro excretor. Tudo bem? Essa é a estrutura corporal básica dos nematóides. Como que é a reprodução desses animais? Ela é basicamente sexuada. Acontecem casos de reprodução assexuada, mas ela é majoritariamente sexuada. Geralmente, os nematóides são dioicos. Existem exceções, mas geralmente eles são dioicos. Tem um dimorfismo sexual em que as fêmeas geralmente são maiores que os machos e a fecundação acontece internamente. Tudo bem? Então, essas são as considerações sobre a reprodução dos nematóides. Vamos para alguns exemplos. O primeiro deles é o ancilostoma duodenário. O ancilostoma, ele é um causador de doença, ele é um parasita. Bem, e a gente vai ver na próxima aula. Aqui a gente tem... Gente, eu não sei falar isso. O C. elegans. Tudo bem? Que é um nematóide muito importante, que ele tem sido, ao longo dos anos, utilizado para estudos genéticos, para estudos de desenvolvimento embrionário. Ele tem sido um modelo molecular muito utilizado. Então, muitas vezes pode cair o C. elegans em questões que não necessariamente tratam do filo nematoda, mas que podem estar tratando de alguma engenharia genética, de algum estudo sobre mapeamento gênico, sobre algo assim. Um outro exemplo de nematóide que temos é o Ditylenchus dipsaci. Esse nemátodo aqui, ele é um parasita, mas é um parasita de plantas. Esse aqui é um parasita de animais, esse aqui é um parasita de plantas. Ele é muito comum no alho. Tudo bem? Por fim, o nosso último exemplo aqui é Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Também um parasita de animais, e a gente vai ver mais sobre ela na próxima parte da nossa aula. Lembrando que aqueles conceitos de hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo também vai ser muito importante para as doenças parasitárias de nematóides. Tudo bem? Então foi isso, essa primeira aula é bem mais rapidinha. A próxima aula, que é de doenças, ela vai ser mais longa, a gente vai falar de ciclos. Mas se restarem algumas dúvidas sobre essa aula, não hesitem em perguntar. Tem a lista de exercícios. A lista de exercícios, nesse caso, ela realmente tem mais doença. É junto com a segunda parte, né, dessa aula sobre as doenças de plateumintos e nematóides. E realmente vão ser questões mais sobre as doenças. Mas, de qualquer forma, temos também o vídeo resolvendo exercícios. E se restarem algumas dúvidas sobre mais a fisiologia desses animais, não hesitem em perguntar. Tudo bem? Então é isso, bons estudos para vocês, até a próxima.